Oi, eu sou a Carol Coimbra, eu sou autora do blog Maternagem Nerd, antigo Mãe aos 24. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial para a gente falar um pouquinho sobre o que seria uma doula. Tem vários textos na internet, muita coisa aí para a gente pesquisar, mas eu achei que fazendo um videozinho resumido sobre o assunto, com algumas perguntas mais básicas, assim, ficaria mais fácil da gente entender melhor o que é uma doula, qual a função dela. E então eu convidei a Cat, que é uma doula aqui de Campinas, que também é minha doula. E é isso. Então vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Você pode falar um pouquinho sobre você? Posso sim, tudo bem, Carol? Do bom. É, Meu nome é Ketib, eu sou doula há 3 anos aqui em Campinas. Atualmente eu sou colaboradora do Espaço Mulheres Empoderadas. Tenho 2 filhos. O primeiro vindo de um parto normal, né, com normal tradicional vaginal, né, que a gente fala, Uhum. vindo de um, né, de hospitalar. E eu falo assim que ainda assim foi uma sorte, né, um hospital com 99% de cesárea. Eu consegui um parto normal. Naquela Nossa. época eu ainda não sabia nada, ouvi dizer algo sobre o parto humanizado, mas ainda não tinha me envolvido, não era doula ainda, Uhum. há 7 anos. E o segundo filho, que tem 2 anos, o Heitor, o João Vitor é o primeiro, o Heitor é o segundo, onde eu já era doula, na verdade me formei doula grávida dele, né? Estava Uhum. bem no início. E aí sim, percebi qual era a dificuldade de ter um parto, de fato, com respeito no Brasil e mais especificamente em Campinas, que é a nossa região, né? Uhum. E aí fui me informar um pouco mais e batalhar por um parto humanizado. Foi um parto humanizado hospitalar, mas eu posso te dizer que com a experiência dos dois, não foram experiências ruins, nem o primeiro nem o segundo, mas eu teria mais 100 filhos de parto normal tranquilamente. E aí, por isso, me tornei doula e hoje mais ativamente. Legal, muito legal. Eu coloquei o relato do seu parto lá no blog, né? Tem lá para ler. Então, depois eu vou colocar o link aqui também junto no vídeo. Legal. Bacana. Bom, o que seria uma doula? As pessoas ouvem falar assim, doula, doula, mas é uma profissão? O que seria uma doula? As doulas são profissionais treinados, né? Treinadas normalmente para acompanhar um parto, né? São mulheres, não são as parteiras antigas, as pessoas confundem muito. São mulheres que acompanham outras mulheres para dar suporte emocional e físico durante o trabalho de parto, né? E parto. Então, é isso que você comentou, é interessante, porque as pessoas acham que doula faz parto, né? Que doula é a mesma coisa que parteira, que a mulher que contrata uma doula, ela está substituindo o trabalho de um médico, né? De um obstetra. A doula faz parto? O que a doula faz? E o que ela não faz? A doula não faz parto. Aliás, ninguém faz o parto a não ser a mulher e o Uhum. bebê, né? Nem o médico, nem o obstetra, nem a enfermeira, nem a obstetriz. E muito menos a doula, né? A doula ela não faz nenhum tipo de procedimento invasivo ou procedimentos técnicos, como a ausculta, o toque. Esses são procedimentos regulamentados e autorizados para profissionais como a obstetriz, a enfermeira obstetra, a, o próprio ginecologista, né, o obstetra, de fato. Uhum. A doula não faz, muitas vezes a gente ouve notícias, né, em alguns sites duvidosos. Aconteceu tal fato, onde a doula fazia o parto, É. né? E não, doula não faz parto, doula não faz procedimentos invasivos. Legal. E
Então, o que que ela faz? Ela acompanha a gestante ali, mas é só na hora do parto? Não, a doula, ela, a qualquer momento é o momento de se contratar uma doula, né? Uhum. Muitas vezes até no momento do parto, você pode conhecer uma doula né? Mas, normalmente, as pessoas procuram as doulas ainda com tempo hábil de gestação, 37 semanas, 29, e algumas, eu tenho gestante que com semanas já me contrataram, assim. Então, o que que você faz nesse tempo, né, nesse tempo de espera? A doula, ela passa todo o suporte durante toda a gestação de informações para a gestante, exercícios, livros, indica filmes, tem esse bate-papo, muitas vezes acalma a esposa, e tem uma função interessante com o esposo também, né, com o marido, com o pai da criança, o acompanhante, muitas vezes não é o esposo, às vezes é um outro acompanhante, e a doula tem esse papel de tranquilizar, né, de acalmar. E nesse período, passando técnicas, né, falando sobre os assuntos que muitas vezes não é falado, não é sequer pensado durante a gestação, como a dor do parto, como o momento do parto, como o trabalho de parto, o plano de parto, né, que são coisas importantes de estar se pensando. Então, a doula faz todo esse trabalho no pré-parto, durante a Uhum. gestação, no parto em si, aí ela faz esse acompanhamento de estar com a gestante, dando esse apoio, e no pós-parto, né? Ajudando com a amamentação, muitas vezes com a organização da casa, ah, observando alguns pontos na mulher e no bebê. Então, a doula tem esse papel pré-parto, no parto em si e pós-parto. Legal, né? Porque, na verdade, a gestação, o parto ali, ele começa muito antes, né? Tem a fase da gestação, aí tem o momento do parto em si, né? Ativo ali, e depois o pós-parto, né? Onde a gente, maioria das vezes, se sente um pouco perdida, né? Fica um pouco. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ter essa ajuda eu acho que é fundamental, né? Muito bacana. E então, assim, então doula é uma profissão, certo? E existem doulas que são voluntárias, assim, que fazem um trabalho voluntário, porque às vezes a mulher fala, eu gostaria de ter uma doula, mas eu não tenho condições de pagar. Então, existe esse tipo de trabalho voluntário? Existe sim. Doula é uma profissão, é cobrado por um trabalho, né? Uhum. Mas algumas doulas se propõem a prestar um atendimento voluntário. E aí, seja ele em hospital, aqui na região de Campinas, a gente tem em Americana, um hospital onde eles mantêm doulas voluntárias. Infelizmente, na região, nós temos só esse hospital. E algumas doulas fazem atendimento voluntário direto com as gestantes. Legal. E como que a gente encontra uma doula, assim? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eu tive sorte de estar no meu círculo de amizades ali ter várias mulheres que são doulas, né? Então, não tive que me esforçar muito para procurar uma, né? Mas quando a gente não conhece, assim, como que a gente encontra uma doula? Ah, basicamente, frequentando grupos de para gestantes, assim, é bem interessante. Em Campinas nós temos alguns grupos bem bacanas e sérios, né, que tratam dessa questão. Ah, grupos virtuais também de internet é bem legal, onde você vai estar colocando as suas dúvidas e eles tem sempre uma doula para estar dando a resposta. E aí essa aproximação vai sendo mais, vai afunilando um pouquinho mais. Mas os grupos presenciais são fundamentais, e os grupos de internet. Tem também um site criado
Quero uma doula. Lá você pode encontrar também uma doula e, de repente, conversar e ver se rola uma química, porque isso é bem importante. Ah, é, né? Tem que conhecer tal. É, a doula, a gente acaba criando um vínculo, né? Então, acho que é bem bacana. E nesse site, então, dá pra gente buscar por localidade, é isso? Dá pra fazer uma busca lá por local, assim? Dá sim. Tem doulas lá, eu acredito que do país inteiro. Que Quero uma bacana, doula. bacana, muito legal. É, então, assim, por que que seria importante? Por que que é importante ter uma doula, na sua opinião? Porque além de doula, lógico, você também é mãe. Você estava contando pra gente que você teve dois filhos já, de parto normal. É, por que que, na sua opinião, é importante ter uma doula? Na minha opinião, e segundo estudos, né? Uhum, Então, na minha opinião pessoal, de vivência, a doula teve uma importância sem precedentes, assim. O meu primeiro filho foi sem assistência de doula. E eu fui muito cedo para o hospital, né? E aí fiquei mais tempo no hospital, sujeita a todas as intervenções. E no segundo filho, eu tive uma doula, tive duas doulas maravilhosas. E, e a importância delas nesse momento foi: fiquei em casa até o último momento de ir para o hospital. E isso foi muito bacana, porque o trabalho de parto de fato evolui. Segundo os estudos, a doula ela reduz o número em 50% o índice de cesáreas, de analgesia, de violência obstétrica mesmo, né? sim. Por toda a situação. Então, assim, aumenta os níveis de ocitocina, diminui os níveis de fórceps, né? Os índices de fórceps, provoca na mãe uma sensação mais prazerosa de parto. Então, são alguns dos benefícios. E são benefícios estudados, né? Cientificamente, a gente tem estudos que comprovam isso. E está tá provado, né? Não é um negócio, uma coisa só experiência pessoal, né? É algo que a gente tem dados hoje em dia provando isso, né? E eu acho que também tudo isso daí junto vem com aquela coisa da segurança, né? De você estar ali com outra mulher, você não se sente sozinha, né? Por mais que eu acho essa coisa de muitos hospitais não deixam ter acompanhante, apesar de ser contra a lei isso, né? Mas largam a gestante sozinha lá e, nossa, é bem triste essa situação, né? Então, tendo uma doula ali do lado, é o que você falou, dá todo o suporte psicológico também, eu acho que envolve esse momento, né? E para a gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem assim para as mulheres que estão vendo esse vídeo? Olha, a minha principal mensagem, gostaria de dar muitas, falar muitas e ficar muito tempo falando aqui, A né? gente faz outros, a gente faz mais. Por favor. Mas eu queria dizer o seguinte, vale muito a pena ter uma doula, né? É uma experiência incomparável e vale muito a pena. Não é porque eu sou doula, porque eu vivo nesse meio, ah, é porque realmente, de fato, é. Até pelos relatos das mulheres que a gente acompanha, o cenário obstétrico no país precisa mudar muito, muito, precisa derrubar e fazer de novo. E nós, tanto nós, enquanto doulas, quanto vocês, gestantes, têm um papel fundamental, né? Se não por nós, ou por você, que seja pelas suas filhas, pelas Uhum, suas netas e sobrinhas. Então, vale muito a pena e vale a pena lutar pelo seu parto. legal. Muito obrigada, viu, Kate? Obrigada pela
entrevista aí. E a gente continua conversando mais depois do vídeo. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero que esse seja o primeiro aí de uma série de videozinhos que eu pretendo fazer e colocar na página aí para ajudar mesmo. Eu acho que nada como passar informação. E como eu estava comentando, seria bem tranquilo se eu fizesse um texto, né, como eu costumo fazer no blog, mas eu acho que assim, bate-papo, conversando mesmo, acho que a coisa flui muito, muito melhor, assim. Então, obrigado novamente e a gente se vê então. Beijo. Beijo, eu que agradeço, Carol. Tchau, tchau. Tchau.